Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, é um vídeo de lamento. Primeiro que o dia começou triste, né? Por conta do acidente fatal, falecimento do Diogo Jota, seu irmão, enfim, muito triste mesmo, né? Nossos sentimentos aqui à família, aos torcedores, e o mundo do futebol realmente acordou muito mais triste com esse acidente fatal de um jogador que estava no Liverpool, seu irmão que atuava no futebol português, enfim, uma perda, né, que a gente comece o dia assim, com uma perda tão grande para o esporte. Mas se a gente for olhar de maneira mais ampla, no Brasil o esporte está perdendo a cada ano que passa. Figuras que eram importantíssimas. Eu me lembro, na minha infância, a gente, não vou dizer idolatrava, né? Faz até mal, mas a gente admirava muito aqueles que nos traziam as informações, tá? Todos eles. Me lembro da Milena Ciribelli, no Globo Esporte do Léo Batista, o Fernando Vanucci, alô você, o Márcio Guedes no Manchete Esportiva, e tantos outros, na Bandeirante, Luciano do Vale, tantos outros que eram para nós a representação da verdade, da informação séria, né? Da informação verdadeira. E hoje o jornalismo esportivo no Brasil ele está de uma forma muito veloz se encaminhando para o buraco, o abismo. E é por isso que canais hoje no YouTube, e eu não posso dizer que o Dois Toques não faça parte disso, hoje tem uma importância muito maior, tem um diálogo muito maior, tem mais verdade, dialogam com os seus seguidores, com as pessoas, com você que está me assistindo aqui. Eu não me sinto um impostor falando aqui com vocês. Que eu falo o que eu penso, de uma forma respeitosa, buscando a verdade sempre. Agora, tem muita gente que foi referência e trocou isso por like, por engajamento barato, por mera visualização. A gente vê o que se tornou, por exemplo, o Juca Kfouri, que era uma referência para o jornalismo esportivo até pouquíssimo tempo. Até mesmo num programa que era sinônimo de ostracismo, né, no início, se tornou um programa com audiência muito razoável na Rede TV, que é a rede que, segundo eles, mais cresce no Brasil, mas enfim, não sei para onde cresce, né? Era ele, o Juca Kfouri e o Cajuru. E era um programa que eu assistia exatamente que o Juca era ponderado, o Cajuru era meio doido. Tá? E aí que se transformou, em que se transformou o Juca Kfouri jornalista? Porque a pessoa realmente não conheço, né? Pode ser uma pessoa extraordinária, mas o jornalista Juca Kfouri, o que se transformou? Paulo Vinícius Coelho era um dos que eu mais admirava e hoje é assessoria de imprensa do Palmeiras. E sempre que pode, fala mal do Botafogo, fala mal do Fluminense, desmerece vitórias de outros clubes, implanta crises nos rivais do Palmeiras. Para quê? Para quê a gente sabe. Like, bolhas, direcionamento. O Flávio Prado, que nunca foi um jornalista que eu admirasse, né? Ao contrário de quase todos esses que eu citei, inclusive o PVC, o Flávio Prado, ele, para gerar like, engajamento, para ficar sendo compartilhado, eu mesmo estou falando dele nesse vídeo, né? Então para ele está dando super certo. Ele elogia o Botafogo após a vitória contra o Paris Saint-Germain, quem não elogiasse seria um jumento. E ontem chegou a propagar uma das maiores asneiras que eu já ouvi, dizendo que é melhor tomar de 4 do Bayern do que ganhar de 1-0 do PSG jogando como o Botafogo jogou. Ele tinha acabado de elogiar a estratégia do Renato Paiva, a inteligência do Botafogo, que fez com que o PSG quase nem chegasse ao gol, apesar de chutar para o gol, tal, não sei o quê. O John só fez uma grande defesa no jogo, 2 no máximo. Gente, para onde está indo? Para que ralo, para que bueiro
está indo o jornalismo esportivo. O Mauro César Pereira talvez seja o exemplo mais emblemático disso, um jornalista que sempre foi sinônimo de uma opinião contundente, mesmo que desagrade a bancada. Ele virou um torcedor do Flamengo renegado pelo próprio Flamengo. Ele é um jornalista que vive do Flamengo, mas briga com o Flamengo. Qual é a identidade do Mauro César? Eu confesso não entender. Renato Maurício Prado é outro. E aí eu me recuso a dizer que não, mas é a idade. Ah, me desculpa, isso aí, além de etarismo, não é verdade. Porque eu vi Luiz Mendes ser brilhante até o fim da sua vida. Eu me recuso a dizer que é a idade, que não é a idade. É alguma coisa que se mostra muito importante, mais importante do que a própria ética jornalística. A ética jornalística foi pro bueiro em troca de engajamento, em troca de like, em troca de relevância nas redes sociais. A gente vê o próprio Fábio Sormani. O que o Sormani resolveu fazer depois do acesso negado, que deu super certo, né? Pô, a rede social inteira zoando o Corinthians, acesso negado, e agora ele veio com a risada, com a gargalhada do Soteldo, contratado pelo Fluminense, debochando do Fluminense. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Brasil, da Copa do Mundo, não é da Copa do Brasil, é da Copa do Mundo, Sormani. E o time pro qual você torce, Sormani, tá onde? E essa risada, Sormani, é para quem? O Fluminense está entre os 8 times melhores do mundo. Ah, mas é uma porcaria, mas foi na sorte. Quer dizer, independente do argumento, olha para as quartas de final da Copa do Mundo de clubes da FIFA, tá lá o Fluminense. Que gargalhada foi aquela? Para onde está indo o nosso jornalismo? De Mário Filho, de Nelson Rodrigues, de João Saldanha e de tantos outros que eu já citei aqui. Para onde está indo o jornalismo esportivo brasileiro? Outros já não fazem parte dos meios de comunicação e se transformaram em personagens nas mídias sociais. Nas mídias sociais. É uma nova realidade, não dá para discutir, até porque eu estou nessa nova realidade aqui com vocês, nesse momento, mas não faço papel nenhum. Não tenho que esconder o time para o qual eu torço. Todo mundo sabe, ou quem não sabe, pode saber que eu torço para o Botafogo. E isso não me torna um completo cego para o que está acontecendo com Palmeiras e Fluminense, por exemplo. Não me torna cego para o que aconteceu com o Flamengo, por exemplo. Ah, tomou 4 do Bayern. O Flamengo fez uma campanha fantástica. O Flamengo tem que chegar de cabeça erguida. No Brasil, o Rio de Janeiro tem que se orgulhar dos seus clubes. De um Botafogo que foi heróico, de um Flamengo que foi fantástico. Flamengo e Botafogo se mostraram para o mundo como grandes potências. E para mim eram os 2 melhores clubes, sem dúvida, do Brasil no Mundial de Clubes. E quem ficou foi o Fluminense e o Palmeiras. Ou seja, olha a grandeza do futebol brasileiro. Isso mostra a grandeza do futebol brasileiro, futebol desprezado pela sua própria federação. Não é porque eu torço para um clube que eu tenho que diminuir os feitos do outro. O jornalismo esportivo, salvo raríssimas exceções, ele se transformou nisso. Uma assessoria de imprensa para um DDD, a gente vê muito imprensa 011. A imprensa 011, ela é militante. Ela diminui os outros estados e eleva o seu. Só que, às vezes, são redes televisivas gigantescas. E a gente vê outras empenhadas em exaltar um e desmerecer o outro. Eu lamento muito, porque isso passa pelo chefe da redação, isso passa pelo diretor de comunicação, até os jornalistas que são pau-mandado para trazer informações distorcidas, para trazer informações inverossímeis. É lamentável para o jornalismo brasileiro. Cada vez mais as pessoas veem menos as redes de televisão, a grande imprensa, estão buscando no YouTube comunicadores que se identifiquem com a sua forma de pensar, aqueles que se aproximam mais de um jornalismo esportivo imparcial, sério, a não ser que seja o canal do próprio clube. Quer defender um clube? Monta um canal.
Não fica com a blusa da empresa disfarçando que você fala de todo mundo. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Estamos na era da desinformação, dos likes, do engajamento, do compartilhamento, e a informação imparcial a gente não encontra mais. Lamentável para você que busca informação não só sobre o seu time, mas sobre o esporte em geral, sobre o campeonato, e lamentável para nós, jornalistas, que caímos cada vez mais em descrédito por conta da maioria, infelizmente. Fico por aqui. Um abraço grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.